Os bancos sempre foram queridinhos da bolsa, mas será que em 2025 ainda vale a pena investir neles? Hoje eu vou te ensinar como analisar os principais indicadores de um banco para saber se ele está caro, se está barato. E também eu vou te mostrar vou analisar os indicadores dele de um banco que ninguém está falando, mas eu acho um banco bem promissor, que tem uns indicadores bons, que vale a pena, na minha opinião, de investir nele. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou analisar esse banco e vou te mostrar por que ele é interessante para a gente analisar, para a gente investir nele. Fala terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha aí e vamos direto pro vídeo. Como a gente sabe, a taxa de juros está bem alta no Brasil, a taxa Selic, a inflação está bem alta também, isso impacta também os bancos na aprovação de crédito, na liberação de crédito, de empréstimos, e a inadimplência está bem alta também nos bancos. Isso também atrapalha na lucratividade dos bancos. A gente sabe que os bancos são uma máquina de fazer dinheiro, né? Mas mesmo assim, isso impacta também na vida deles e por isso que eu estou fazendo esse vídeo para saber se a gente ainda vale a pena investir em bancos, se é um bom sinal para a gente investir, aproveitar essa taxa alta para quando a taxa Selic abaixar, a gente conseguir comprar ela num valor abaixo agora e quem sabe ela aumente. Então por isso que eu trouxe esse vídeo para a gente analisar os indicadores, saber como analisar esses indicadores. A competição com as fintechs também está atrapalhando também esses grandes bancos, né? As fintechs, os bancos digitais estão trazendo concorrência para esses bancos. Isso é bom também para a gente, porque a gente tem mais concorrência no mercado, né? Mas os grandes bancos estão lucrando bilhões ainda e distribuindo dividendos. Um dos indicadores que a gente deve olhar é o PL, que é o preço sobre lucro. Basicamente, a gente saber se o banco está caro ou barato referente ao lucro que ele está gerando no momento. O exemplo é o Banco do Itaú, que a maioria das vezes negocia um PL acima do Banco do Brasil, que é um banco estatal e tem aquele fator risco político, né? Tem o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, que mede basicamente se o banco está valendo mais ou menos sobre o patrimônio líquido. Basicamente, se o preço sobre VP é 1, ele está valendo o seu patrimônio líquido. Se ele está abaixo de 1, ele está valendo menos. E se o preço sobre VP está acima de 1, quer dizer que eles estão pagando mais do que deveria, né? Mais do que o valor patrimonial deles. Se estiver abaixo de 1, isso é bom, né? Mas também pode indicar algum risco. Então é interessante a gente analisar os fatores que fizeram esse P sobre BP ficar abaixo de 1, né? Tem também o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, que é o cálculo que a gente faz, que é quanto o banco consegue lucrar sobre o patrimônio dele. Acima de 15%, o ROI do banco é bem agradável. Então, se a gente achar um banco que está com ROI acima de 15%, é um bom indicador. Outro indicador que a gente também gosta de analisar, se o banco paga dividendo, é analisar o dividend yield, quanto que ele está pagando por ano, né? O Banco do Brasil e o Banco Itaú sempre tem um bom histórico de pagar dividendo. A gente ouviu notícias aí que o Banco do Brasil atrasou um pouco o dividendo, né? Mas são dois bancos que a gente sempre, que as pessoas compram já pensando no dividendo que ela paga, né? Outro indicador bem importante é a inadimplência. A gente tem que olhar o relatório trimestral que eles liberam ali e olhar se a inadimplência está aumentando muito, se isso é uma coisa de se alarmar ou se é uma coisa normal trimestralmente acontecendo. Às vezes a inadimplência aumenta um pouco. A gente sabe que a taxa de juros está bem alta e isso aumenta a inadimplência. O Banco do Brasil foi um que foi bastante afetado, né, pela inadimplência por causa também do agro, né? Além da taxa de juros alta, o agro teve uma quebra de safra ano passado, isso afetou bastante. A gente sabe, está ouvindo falar também que a safra agora está melhorando, vai ter uma safra recorde. Isso também a gente vê com bons olhos de que talvez eles comecem a pagar novamente, então talvez isso melhore. Mas o Boletim Focus já indicou ali que ano que vem vai baixar um pouco a taxa Selic, então isso é interessante para a gente que analisa bancos, né? Alguns dos grandes bancos que já estão consolidados no mercado é o Banco Itaú, como eu já citei, né? Que é um banco mais eficiente e entrega constância, mas é um banco que está bem caro. Não é um banco que eu tenho na minha carteira no momento, porque ele está bem caro, né? Pode ser que ele aumente mais o valor da cota, aumente mais, valorize mais, mas no momento eu não estou analisando ele, não estou olhando ele para comprar, para ter na minha carteira, que não é o momento de entrar agora, eu acredito. Que está um valor bem caro, então pode ser que abaixe um pouco e eu aproveite a oportunidade, mas no momento eu não tenho na minha carteira. O Banco Bradesco também é um banco bem forte no mercado, ele sofreu nos últimos anos, mas está voltando a se consolidar no mercado, tem bons indicadores também. Eu não tenho na minha carteira, mas se você quiser analisar, se você quiser uma análise mais profunda do Banco do Brasil também, comenta aqui. Temos o Banco do Brasil, que muita gente está falando aí, também foi bem comentado, porque ele teve uma queda no lucro muito grande, né, comparado aos anos anteriores, por causa da inadimplência também, mas por causa tem um fator político também, tem, tem a taxa muito alta, tem vários fatores acontecendo aí dentro do Banco do Brasil. Eu ainda tenho ele na minha carteira, eu mantenho ele na minha carteira, não estou fazendo aportes no momento, mas é um banco interessante, com indicadores interessantes.
Só que tem aquele fator político por ser um banco estatal, né? Temos também um BTG Pactual, que é um banco de investimentos, né? Um banco interessante de você analisar. Eu não tenho na minha carteira, mas é um banco bem interessante, com indicadores interessantes. Vale a pena você analisar ele, se vale a pena você ter ele na carteira ou não, pelo fator risco ali e tal, pelos riscos que tem. Mas é um banco bem grande, bem consolidado no mercado. É que algumas pessoas que não estão dentro dessa área de investimentos, que estão entrando agora, talvez estão ouvindo agora falar sobre o BTG Pactual, mas é um banco bem grande, bem antigo, bem conhecido também. É um banco que está com foco mais em crescimento, então ele está pagando menos dividendo no momento. Os bancos médios e pequenos, com fintechs tipo Inter, Nubank, são bancos interessantes, que também vale a pena a gente analisar, se vocês quiserem, que eu analise algumas fintechs como Nubank, Inter, outros bancos também, eu posso analisar para vocês, mas são bancos que eu não tenho na minha carteira também. Tem Banco Pan também, que é um banco interessante, tem um pouco mais de risco, né? Se você quer se envolver um pouco mais em risco para buscar talvez um pouco mais de retorno, talvez seja um banco interessante você analisar. E eu vou analisar agora o banco ABC, vou analisar os indicadores, que é um banco que eu tenho na minha carteira, é um banco que eu vejo que ninguém está falando sobre o banco ABC, mas é um banco com indicadores bem interessantes e valem a pena você analisar também. Então fica nesse vídeo que eu vou analisar agora com vocês os indicadores do Banco ABC e por que eu acho ele interessante para você ter na sua carteira, porque eu tenho na carteira no momento. Bom, como você pode olhar ali na tela, eu estou analisando agora o Banco ABC. É um banco que é mais focado para crédito corporativo, né? Concorrente talvez ali com o BTG Pactual. Vamos analisar aqui alguns indicadores. A cotação dele no momento está 22,74. O mercado está fechado no momento que eu estou gravando esse vídeo. O PL de 5,12, o PL no máximo assim que a gente deve analisar, pensar em comprar, que no máximo que eu acho interessante é 12, e o PL aqui está 5,12, então está bem interessante. O PL, ó, aqui como tem essa explicação aqui, esse site Investidor 10 é bem interessante, ó. PL sobre preço sobre o lucro. Demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando R$ 2 por cada R$ 1 de lucro líquido da empresa. Os bancos normalmente ele tem um PL acima do normal, né? Porque são bancos, a gente sabe que tem uma lucratividade, que tem uma chance de lucrar muito, tanto em tempo de crise ou não, o banco sempre faz dinheiro, né? O P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, 0,85, ou seja, a gente está pagando abaixo do valor que o ideal que seria 1. Então, se 0,85 eu estou comprando com 15% de desconto o valor comparado com o valor patrimonial dele. Ele paga um dividendo também bem interessante, de 8,55 ao ano, né? Isso é bem interessante também para um banco, pagar 8,55 de dividendo por ano é bem interessante mesmo. Outro indicador aqui que eu consegui ver aqui, o ROI de 16,51. É um ROI bem interessante porque normalmente a gente tem que comprar um banco um ROI acima da taxa Selic. A taxa Selic no momento está com 15%, então esse está com 16,51%, está com 1,51% acima da taxa Selic. Então é um ROI interessante para a gente analisar. Tem outros indicadores também, margem líquida, margem bruta, margem de EBIT, EV/EBIT, EBITDA, tem várias outras coisas que a gente consegue analisar aqui, mas e aí vai ficar um vídeo muito longo. Se você quiser um vídeo só analisando indicador por indicador, eu posso fazer um vídeo específico. Se você quiser que eu analise algum banco específico, pode ser o Banco ABC mesmo, ou algum outro banco que você acha interessante, comenta aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários qual o vídeo que você quer que eu faça uma análise mais a fundo assim, dos indicadores. Aqui eu estou mostrando alguns principais indicadores que a gente tem que bater o olho e saber, não, esse indicador está interessante, isso aqui está muito caro, isso aqui está muito barato, está meio arriscado. Então, basicamente é isso que a gente deve analisar para a gente começar a pensar em comprar esse banco ou esse ativo que eu estou analisando. Então, a pergunta do título, vale a pena a gente investir em bancos ainda em 2025? A resposta é sim, mas depende do seu perfil de risco, se é agressivo, se é moderado, se você busca um pouco mais conservadorismo, então aí você não compra talvez um banco desse, como eu falei ali, um banco ABC e tal, ou um Banco do Brasil, que está passando por momentos difíceis no mercado, mas se você tem um perfil mais agressivo, é interessante você analisar esses ativos. Mas se você é um perfil mais conservador, talvez seja melhor comprar em bancos mais grandes, que pagam dividendo, que são bancos mais consolidados, tem menos risco no mercado aí, como o Banco do Itaú, né, que é bem conhecido. Né? Como eu disse, os bancos menores têm um pouco mais de risco, um pouco mais de risco de mercado, com a taxa alta, com o risco político que a gente está tendo no momento, né? Então, se você quer buscar um pouco mais de risco, pensando, óbvio, como eu sempre digo nos vídeos,
Pensando a longo prazo, todos os investimentos que eu analiso aqui são a longo prazo. Eu não sou trader, não sou day trader, né? Eu compro a longo prazo. Então, eu penso em comprar esses ativos agora pensando que eles são baratos e que talvez, se as coisas melhorarem no Brasil, que se eu estou investindo no Brasil, eu acredito que as coisas vão melhorar no Brasil. Então, eu compro esses ativos pensando que eles vão melhorar a longo prazo. Pensando a longo prazo, pensando que agora eles são um pouco baratos, a taxa Selic está alta, as taxas estão altas, isso, quando cair, começa a melhorar, talvez, os bancos. E você, deixa aí no comentário, você investe em algum desses bancos? Você tem algum desses bancos na carteira? Tem algum banco que eu não citei que você acha interessante? Ou você acha que não é o momento agora que o banco já deu tudo que tinha que dar, com as taxas altas, não vale a pena comprar banco? Deixa aqui no comentário. Então esse é o vídeo, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa um likezinho aí, deixa um comentário. E muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!